Olá, seja muito bem-vindo ao Academia. Aqui nós discutimos temas com quem produz conhecimento na área do direito. E no programa de hoje vamos falar sobre a necessidade de acesso a ramos distintos da justiça, com ênfase para a resolução de litígios previdenciários trabalhistas. Vamos nos basear no estudo feito pela mestra em Direito, Silvia Maria Maia Xavier. A cooperação interinstitucional como estratégia de administração da justiça diante dos obstáculos ao acesso à justiça, decorrentes da fragmentação da repartição de competência em matéria previdenciário-trabalhista entre ramos distintos do Poder Judiciário. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação do professor doutor Antônio Gomes de Vasconcelos. A complexidade de alguns litígios na esfera previdenciário-trabalhista faz com que o cidadão comum tenha que acessar ramos distintos da justiça para resolver suas demandas, mas a cooperação entre as instituições poderia evitar o transtorno. Ao aproximar seus atores, essa medida cooperativa poderia ajudar a construir soluções harmônicas. O trabalho a seguir analisa a configuração da repartição de competência constitucional dos conflitos e pretende demonstrar essa realidade no Judiciário. Agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça também Fábio Passos, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, e o doutor em Direito João Rezende. Eu quero agradecer os nossos convidados aqui pela presença. Bom, eu já me dirijo diretamente a Silvia. Vou te pedir que faça uma explanação, uma exposição inicial, para que a gente possa começar a entender o seu trabalho e começar a discutir esse assunto aí pela próxima meia hora. Seja bem-vinda. Obrigada. Inicialmente, eu quero agradecer o convite e a presença dos debatedores. A dissertação ela versa sobre a análise da cooperação interinstitucional a partir do problema do conflito de competência constitucional, tanto na via trabalhista quanto na via previdenciária. Fazendo um breve resgate, foi possível constatar na dissertação que tanto o ramo do direito do trabalho quanto o ramo do direito previdenciário, eles tiveram uma matriz, inicialmente, de movimentos sociais, que foram matrizes comuns entre os dois sistemas. Durante muito tempo, esses dois ramos foram analisados por uma instituição, foram julgados por uma instituição que julgava tanto os problemas trabalhistas quanto os problemas previdenciários em uma mesma estrutura, que era o CNT, o Conselho Nacional do Trabalho, atualmente TST. E os ramos do direito previdenciário, os ramos do direito do trabalho, ele teve uma cisão. Eles nasceram por uma união e teve uma cisão a partir da Constituição de 46. Em 46, nós tivemos uma modificação de competência, a Justiça do Trabalho passou a ter competência material, julgando os conflitos relacionados à via trabalhista, relacionados ao empregado, e a Justiça Federal passou a analisar as questões previdenciárias. Essa divisão de competência, ela trouxe, até atualmente, vários conflitos em interpretações e em aplicações normativas e aplicações jurídicas. Eu até verifiquei na questão da dissertação que vários problemas interpretativos passavam, porque a partir desse momento de 46 para cá, eles foram separados. Inclusive teorias, que é a teoria que prevalece até os dias atuais, dizendo que são ramos distintos, como tal, as normas são distintas, os princípios são distintos. Para analisar a questão de uma forma mais prática, foi feito um trabalho de campo em Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte. Analisamos de 2010 a 2015 todos os processos relacionados a essas temáticas. Quais temáticas? Elencamos 3 grandes problemas. Problemas que tinham tanto a matriz previdenciária como a matriz também como a matriz trabalhista. Desculpe. Um deles era o limbo previdenciário. O que se trata do limbo previdenciário? É quando o trabalhador é afastado da sua condição de trabalho, vai até o INSS, é considerado apto ao retorno ao trabalho, ao chegar na via trabalhista, ao chegar ao emprego, passa por uma outra perícia e nessa perícia ele é considerado inapto
e ele fica no limbo. Ele não tem nem mais o seu trabalho, nem mais a via do recurso previdenciário, nem mais o seu salário. O segundo problema são as sentenças trabalhistas que não são reconhecidas de forma automática na via do INSS. O juiz do trabalho reconhece o vínculo de emprego e esse vínculo de emprego ele precisaria que a pessoa entrasse novamente com outra ação na Justiça Federal. E o terceiro problema, problema, seriam as contribuições, que são recolhidas na Justiça do Trabalho, porque desde 98 para cá o juiz do trabalho ele é obrigado a fazer esses recolhimentos, essas execuções, sob pena inclusive de ser punido por não dever, não cumprir o seu dever legal. E essas contribuições elas não têm um impacto automático na vida do trabalhador, necessitando que esse trabalhador novamente entre com ação na Justiça Federal. Então, foi possível verificar na dissertação um retrabalho. Nós verificamos que situações em que poderiam talvez ser decididos em uma justiça passaram a ser decididas pelas duas justiças. Uma questão breve, só em questão de números, foram analisados e verificados que 5.925 processos poderiam ter sido extintos ou numa via ou na outra, mas tiveram uma dupla jornada, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Federal. E isso nós estamos falando de um desgaste psicológico, de um desgaste do trabalhador, de um gasto ao erário, um gasto público, fora a demora. E depois dessa parte, o trabalho ele se propôs a trazer das instituições, a propor às instituições um diálogo, que a gente nominou como diálogo interinstitucional. Por que interinstitucional? Porque haviam várias instituições que dialogavam, se desnudavam diante de problemas que afetavam ambas, às vezes na via do judiciário, às vezes na via do executivo. Essas instituições, a partir da amostra dos dados, foi possível que elas verificassem que haveria uma necessidade de uma atuação, mas não uma atuação estanque, não uma atuação individual, e sim uma atuação cooperada, e sim uma atuação coletiva. A partir desses estudos, a partir dessas análises, as instituições se aproximaram e essas instituições caminharam na perspectiva de criação dessa estratégia, até se criar a cooperação interinstitucional. Interinstitucional porque tratam desses dois ramos, desses vários ramos, e tive até a felicidade de, depois da minha dissertação, criar-se um local, uma câmara de resoluções, uma câmara interinstitucional de resoluções de conflitos previdenciários trabalhistas, que seriam onde esses conflitos, essa seara em que envolve a mesma matriz, em que envolve o mesmo fato gerador, que muitas das vezes é o emprego, é o trabalho, eles seriam tratados de uma forma particular, tratados de uma forma mais dialógica. Então, em resumo, a dissertação ela tratou de teoria e prática, trazendo para essa realidade e demonstrando através do trabalho de campo que havia necessidade de resolvermos soluções processuais por meio do diálogo. Curioso que parecem duas áreas que atuam sempre tão próximas e, ao mesmo tempo, a gente percebe na colocação dessa problemática que você faz aí, que seria uma conexão difícil, né, do ponto de vista dessa, digamos, burocracia que existe. Eu já vou pedir ao Fábio que faça a sua questão sobre a dissertação da Sílvia. Provocando mais essa questão do limbo trabalhista, a gente sabe que o trabalhador hoje está sofrendo com essa parte mais por conta de uma questão burocrática e de um despreparo ou de uma desatualização do próprio INSS, que ainda está com práticas que não reconhecem doenças psíquicas e doenças mais graves. O seu estudo chegou a diferenciar essas doenças psíquicas que envolvem esse limbo, para ver se dentro desse estudo onde você fez as entrevistas, etc., a maioria desses CIDs não são um CID-F, e aproveitando ainda o embalo, se você tem uma das propostas que é a atuação do INSS como amicus curiae, se você fez algum tipo de estudo do impacto da celeridade da atuação desse órgão, porque ele já é difícil dele atuar nos processos administrativos. Será que ele atuando também no processo judicial não seria incluir um fator de morosidade por esperar um órgão que demanda tanto tempo tão só no administrativo?
É uma dúvida que me ficou ali na leitura, mas parabéns pela sua dissertação. Obrigada, Fábio. Respondendo à primeira pergunta, o limbo, ele realmente é uma questão a ser tratada porque existem trabalhadores que demoram anos para ver resolvida essa questão. E ele fica sem salário, ele fica sem benefício, ele fica sem nenhuma subsistência. E são consideradas questões assim que atacam diretamente a dignidade da pessoa humana. No estudo, foi demonstrado para o INSS, a partir da pesquisa, a partir dos dados, que a maioria dos casos em que envolviam perícias, essas perícias elas eram revertidas. Era quase que 50% dos processos que na via administrativa, tinha uma decisão negativa, ela modificava na via judicial. E isso, para o INSS, que paga tanto a perícia quanto custas, ele verificou que esse gasto, ele poderia ser, talvez, poupado, inclusive na celeridade. Como foi uma questão que envolveram todas as sistemáticas de cada uma das instituições, inclusive, só aconteceu e só deu certo porque todos traziam tudo que envolvia, todos traziam quais seriam as perspectivas, todos traziam quais seriam os problemas enfrentados dentro de cada instituição. O INSS, juntamente com a AGU, se mostrou muito sensível nessa questão da perícia. Uma das possibilidades de resolvermos, já que o ponto era a perícia, estava ou não estava doente, seria talvez um projeto piloto de perícia conciliatória. E o que seria uma perícia conciliatória? Em uma mesma análise, naquele mesmo momento, o trabalhador seria analisado pelo médico do trabalho e pelo médico do perito oficial e pelo INSS. Naquele exato momento, a gente poderia decidir se haveria ou não possibilidade de resolução daquela questão médica ou se o processo continuaria. Então, um projeto que é um projeto piloto seria reunir numa mesma sala a análise análise médica, análise dessa questão médica. Ele está ou não está doente? Quais são as perspectivas dessa doença? Então, aí entraria uma análise mais criteriosa do CIDF, das questões psíquicas, que ainda são tratadas de uma forma ainda muito precária pelo INSS, até porque ele não acompanha essa complexidade social, né? A sociedade é complexa e o INSS não acompanha essa complexidade ainda, como várias instituições. Respondendo à segunda pergunta, a questão da amicus curiae realmente foi uma possibilidade de todos não terem mais o argumento de que o fato de o juiz do trabalho ser um juiz também federal, mas não ser o juiz que trata as questões previdenciárias, ele, utilizando do argumento do INSS participando dessa questão, ele poderia se vincular a essa sentença. Atualmente, depois de vários debates, depois de vários diálogos, verificamos que, talvez, poderíamos até ter um impacto na questão da celeridade. Todavia, na questão de resolver de forma definitiva, nós teríamos um grande avanço, porque não haveria a necessidade de se criar um outro processo na via judicial federal. Então, pode até, e lá em Belo Horizonte, especificamente, o AGU pensa numa ideia de talvez ele dar um parecer, ele analisar, porque tudo está sendo muito entrelaçado. As decisões, as formas de agir dentro de cada justiça e dentro de cada uma dessas instituições estão sendo muito dialogadas. Então, cada passo a ser tomado está sendo tomado com muita cautela para que não afete nenhum requisito processual nem constitucional e avance no quesito procedimental. Nós não atuamos no processo, porque deveria ter uma modificação legal, mas nós atuamos nos procedimentos e há uma flexibilização nos procedimentos. O amicus curiae não foi ainda implantado, estamos avançando mais nessa questão da perícia conciliatória, estamos avançando na questão da sentença trabalhista, mas penso que, ao meu ver, o trabalho demonstrou que, tanto financeiramente, tanto socialmente, seria válida essa possibilidade. Silvia, a gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta, a gente retorna com a pergunta do professor João Rezende. Fique aí conosco, a Academia volta já. E o Academia está de volta hoje com o tema A Cooperação Interinstitucional como estratégia de administração da justiça diante dos obstáculos
ao acesso à justiça decorrentes da fragmentação da repartição de competência em matéria previdenciário-trabalhista entre ramos distintos do Poder Judiciário. Com a expositora Silvia Maria Maia Xavier e os convidados João Rezende e Fábio Passos. Bom, eu já passo diretamente a palavra, viu, Silvia, para o professor João Rezende, para que ele faça uma questão a respeito da sua dissertação. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Silvia pelo trabalho. Eu queria que você falasse a respeito dessas soluções, né, como a construção dessas câmaras de conciliação. Como que está isso? Você fez especificamente em Belo Horizonte, né? Mas você também andou olhando aqui a experiência do DF, que parece que foi uma experiência interessante, no sentido de que as decisões judiciárias trabalhistas tivessem reflexo imediato na Justiça Federal, né, na Justiça que julga as questões previdenciárias. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigada, professor, pelos elogios. O DF e o Rio de Janeiro foram experiências muito inspiradoras, porque eu visitei várias câmaras, inclusive no Rio de Janeiro, de resoluções administrativas extrajudiciais, e o DF ele já estava avançado, o DF já trabalhava a questão da perícia conciliatória, inclusive trabalha até hoje. E essas experiências, essa busca de tentativas, de diálogos com essas instituições que já avançaram, e dessas instituições que já tinham enfrentado todos esses problemas, porque é de se observar que por mais que a dissertação durou 2 anos e meio, havia uma aproximação de 5 anos. O INSS, a AGU, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal em Belo Horizonte já estava há 3 anos e meio conversando e dialogando. Então, outras experiências, elas eram trazidas de forma a acrescentar, de forma a tentarmos evitar os problemas já enfrentados. E elas foram muito inspiradoras, no sentido de não vamos por essa via porque essa via já deu errado, então vamos trabalhar desta forma porque desta forma nós chegaríamos a um êxito de uma forma mais eficiente, não célere, mas eficiente. A ideia seria sempre trabalharmos de uma forma de resolver os problemas em que todos saíssem satisfeitos. Só poderia ser uma cooperação se todos saíssem satisfeitos, se nós não atravessarmos e não impusermos nada para uma instituição ou para outra. Por isso que foi um processo longo, por isso foi um processo demorado. Hoje em dia, em Belo Horizonte, estamos a um passo de criação de uma nota técnica relativa a essa questão das sentenças trabalhistas. Existe a possibilidade de incrementarmos na sentença trabalhista algumas coisas que são feitas, algumas análises, algumas decisões, algumas perspectivas na Justiça Federal e até do INSS. Então, foi feito um estudo do que se necessitava, do que se precisaria acrescentar a mais para que, ao invés de simplesmente não reconhecer porque cumprimos todos os requisitos. Então, era um trabalho, era um exercício de multi-atores, em que todos são coautores daquela mudança de forma intensa. Por isso que está, graças assim, às instituições, dando muito certo. Então, a ideia das sentenças trabalhistas hoje seriam verificarmos os quesitos necessários para essa análise, tanto na via administrativa como na via judicial, e essa sentença trabalhista ser construída nesses moldes. E essa sentença trabalhista ser construída nesses moldes, então, significa que talvez no INSS, de forma administrativa, ela já seja reconhecida, que é o que se busca, que é o ideal. E caso não seja por algum argumento ou outro, por a falta de alguma prova, que na Justiça Federal nem vá, nem avance. Assim, analisaríamos, teríamos esses quesitos e essa sentença já faria o seu efeito. Isso tudo a partir de análises em que as instituições não ferem nenhum princípio, como o senhor mesmo disse, que são ramos distintos, são nomenclaturas distintas, não ferem nenhum dos princípios nem normas, mas ao mesmo tempo trabalha com as possibilidades de resolver aquela questão, possibilidade de construir uma prova mais eficiente, mais eficaz sobre aquela questão. E tudo é muito bom ponderar, tudo de uma forma aberta. O diálogo ele é aberto, o diálogo ele é plural e as instituições elas participam de todo esse procedimento. Ainda é inaugural, ainda é pioneiro, mas inaugural, no sentido de que todos fazem com que essa força, com que essa realidade se torne cada vez mais eficiente e eficaz no processo tanto trabalhista quanto no processo previdenciário.
Seria necessário uma regulamentação por parte do INSS para o reconhecimento dessa sentença trabalhista? Nós sempre trabalhamos na perspectiva de não termos regulamentação criada, nova, trabalharmos com as que já existem. Então, analisamos o que já existe, analisamos as normativas, os memorandos, analisamos toda a sistemática do INSS e adaptamos. Existem já, entre a AGU, a Justiça Federal e o INSS, requisitos necessários para uma sentença. Então, já foi feito esse trabalho em que o INSS demonstra o que deveria conter na sentença judicial federal. Esses requisitos estão sendo transportados para a sentença trabalhista. Não há uma ofensa, porque estamos falando de situações formais mesmo. A questão probatória é muito importante. Nós sabemos que a Justiça do Trabalho é uma justiça que trabalha muito com provas testemunhais, trabalha o reconhecimento de vínculo. Muitas das vezes a pessoa não tem um papel, não tem nada, é feito só via testemunha. Então, esse é um grande desafio que o projeto ainda está enfrentando. Como reconhecimentos de vínculos baseados exclusivamente na via testemunhal são transportados para a via do INSS. Mas, a partir do momento que nós pensamos que a sentença de um juiz federal, ela detém coisa julgada, ela detém toda esses preceitos constitucionais, nós vamos facilitando a análise. Mas a ideia inicial não fomos nem reforma previdenciária, nem emenda constitucional, nem criações de normas, porque sabíamos que se formos por essa via, nós esbarraríamos na burocracia. O que o Weber fala, né, no insulamento burocrático, nós esbarraríamos um tempo muito grande para que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos com procedimentos dentro de cada uma das instituições de forma harmoniosa. A cooperação institucional nada mais é do que uma harmonização entre todos em um determinado problema em que todos participam, do início, do meio, do fim, em algum momento eles se encontram. Então, a gente harmoniza, a gente traz para essa análise processual uma harmonização. Perfeito. Vou pedir uma questão. Tem, professor Fábio? Tenho. Eu vou insistir ainda na questão das soluções. Eu acho muito interessante as propostas que foram feitas, o professor até também fez essa mesma provocação. Eu queria que você tentasse explanar mais para a gente como que funciona a questão dessas câmaras de conciliação de perícia, porque talvez estejamos próximos, né, obviamente rompendo toda essa questão burocrática e de compatibilidade legislativa e etc., mas você disse que procedimentos a gente pode mudar. Então, quais são as mudanças, quais são as diferenças que estão trazendo essas câmaras para poder resolver o problema que você propôs, sobretudo o problema do limbo, que é muito importante? Do mesmo jeito que existe uma perícia conciliatória na Justiça Federal, haveria essa perícia conciliatória também na Justiça do Trabalho. Não haveria um impedimento dela acontecer. A ideia seria reunir no mesmo momento a análise da saúde do trabalhador. Se o INSS participasse dessa perícia, verificasse que essa pessoa está doente, de imediato ele já estabeleceria o benefício para aquele trabalhador. Não continuaria aquele processo, se o pedido foi exclusivamente para o restabelecimento desse benefício na via judicial federal. Na via da Justiça do Trabalho, se está discutindo a questão do limbo, se ele tem que voltar ao trabalho ou não, também é uma questão médica, o INSS participaria. Aí, na Justiça Federal, existem as câmaras, as centrais de perícia. Na Justiça do Trabalho, isso não existe. Essa é uma adaptação que a gente está pensando ainda em utilizar, porque o CNJ já permitiu que nós possamos utilizar de estruturas da outra justiça, de estruturas do outro órgão. A ideia seria, está ou não está doente? Está ou não está apto? Porque a questão sempre foi essa do limbo. Porque o viés previdenciário, ele está apto. E o viés trabalhista, ele não está apto. Então, essa perícia ela vai ser harmoniosa. Nós vamos levar em consideração o que essa pessoa faz, onde essa pessoa trabalha, porque isso, às vezes, não é levado em consideração. E nós vamos levar em consideração também a questão da capacidade dessa pessoa a desenvolver esse trabalho. Então, reunir em um mesmo ambiente quem diz que ele está apto e quem diz que ele está inapto seria uma forma de resolver essa questão, porque alguém talvez não analisou na perspectiva como um todo, na perspectiva de dar essa decisão.
está apto ou não estar apto. Então, no limbo, a perícia conciliatória seria os peritos conciliarem. Os peritos chegaram na conclusão, esse trabalhador não tem condição de retornar ao trabalho, esse trabalhador tem condição de retornar ao trabalho. E se esse trabalhador tem condição de retornar ao trabalho e quer insistir com esse processo, ele vai ter condição, porque ele acessa a justiça, ele vai continuar com o processo. Só que já temos umas perícias em que participou tanto o INSS, como participou o juiz oficial, como pode ter participado também o médico do trabalho, e daqui teve um aval, uma decisão. Essa é uma forma de diminuirmos, porque se isso acontecer, o INSS se disponibiliza a mandar uma pessoa só para isso. Na Justiça Federal, como que acontece? O INSS manda um perito que fica na central da Justiça Federal só para essas perícias. Então, ele já está lá, é feita uma pauta reunindo, porque o INSS, como o senhor bem disse, ele tem muito pouco tempo, ele tem muito trabalho, então esse perito fica especificamente lá para atuar nas perícias conciliatórias. Silvia, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Há uma complexidade interessante, pulsante nele e muito importante para o trabalhador, viu? Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Obrigado, Fábio Passos, professor João Rezende, e muito obrigado a você que esteve conosco aí por essa meia hora. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Fique em paz. Até a próxima. Tchau.